Herdei 500 milhões de reais. No mesmo mês, descobri que meu ex planejava dar um Lamborghini à amante, com o meu dinheiro. Minha conta, quando enfim a abri, ficou zerada. Mas isso aconteceu depois de muita calma. Antes do estouro final, houve cálculo, paciência e uma rede que eu nem sabia que tinha até precisar dela. Eu era casada com Rodrigo há 22 anos. Não era uma história de novela. Era uma rotina metódica, com jantares práticos, vestidos sob medida e conversas sobre investimentos que nunca viravam briga. Ele era advogado corporativo, gostava de gravatas discretas e de manter a casa impecável, como quem organiza provas para um júri. Eu, por minha vez, tinha a admiração silenciosa das pessoas, uma mulher que aprendeu a não depender emocionalmente do dinheiro da família que a criou. Minha tia, Magdalena Cortez Marques, foi a pessoa que me ensinou isso. Ela era de poucas palavras, armas verbais afiadas e uma coleção de quadros na sala principal que fazia qualquer visitante se sentir pequeno. Nunca teve filhos e, quando faleceu, deixou para mim algo maior do que qualquer afeto, um legado que mudaria a nossa vida, 500 milhões de reais, destinados a mim em testamento assinado, com cláusula expressa de patrimônio privativo. O dia do funeral ficou grudado na memória pelos detalhes menores. O perfume de jasmim na lapela do meu casaco, o som grave do portão do cemitério, a mão do tabelião, Esteban Villarreal, que tremia ligeiramente ao me entregar a cópia do testamento. A sala onde leu as últimas vontades dela era de madeira escura, aquela que absorve e devolve gravidade. Quando ele disse a frase definitiva, que tudo fora deixado a meu favor, de forma exclusiva, senti algo que não sabia nomear. Alívio? Culpa? Um fio tênue de medo. Ainda assim, sorrateiro, apareceu um pensamento que eu julgava enterrado. Liberdade. Liberdade para fazer o que minha tia sempre me incentivou a fazer com prudência e generosidade. Rodrigo sorriu como quem encaixa uma peça no lugar. Disse coisas protocoladas. Vamos planejar. Vamos avaliar tributação. Vamos pensar no futuro. A fala saiu com aquela cadência de quem quer mostrar competência. Chegamos em casa carregando caixas com papéis e uma tranquilidade que eu não sentia por dentro. À noite, quando os sons da cidade eram reduzidos a motores e passos apressados, percebi um detalhe estranho. Ele estava mais atento ao celular do que o habitual. Pequenas mudanças, pensei. Ninguém se transforma da noite para o dia. Ainda assim, havia algo no ar, uma espécie de expectativa que não me cabia. Na primeira semana, minha vida parecia repetir um roteiro previsível. Reuniões, telefonemas formais para unificar documentos, encontros com o contador. Rodrigo começou a falar em movimentação estratégica com um brilho diferente nos olhos. Não me apressei, não havia motivo, mas também não desliguei o faro que minha tia, com suas experiências, me deixou como herança imaterial. O mundo aprendemos a ler pelas entrelinhas. Foi um e-mail que acendeu o primeiro sinal vermelho. Eu não queria vasculhar a caixa dele. Não era minha natureza e não precisava ser. Mas havia algo no ar, um comentário, um pedido sutil de ajuda que ele deixou no rascunho do tablet na mesinha da sala. Curiosa e apreensiva, abri apenas para checar um endereço que ele anotara e me deparei com uma cadeia de mensagens que não deveria existir. Mensagens comprometedoras, combinações de horários e nomes que não pertenciam ao mundo familiar que eu conhecia. Havia promessas e planos, um carro de luxo, viagens, promessas de abandono. E entre frases afiadas, o nome que me cortou como faca, com a herança. Não chorei. Surpreendi a mim mesma com a calma. A raiva veio em forma de gelo na espinha, não em explosão, porque eu sabia que a história ali não era apenas uma traição emocional, era uma tentativa de apropriação, de roubar não só o meu passado, mas o futuro que a minha tia me legara. A partir daquele instante, a narrativa mudou. Não seria sobre revanche primitiva, seria sobre estratégia e justiça. Se ele queria jogar com cartas altas, eu aprenderia a jogar melhor. Chamei Carmen no dia seguinte. Carmen e eu éramos amigas de faculdade, mas a vida nos colocou papéis diferentes. Ela havia se tornado advogada mercantil, precisa, cortante, com aquele olhar que parece enxergar cláusulas onde outros veem frases. Ao abrir a porta do apartamento, ela ajeitou o blazer e me olhou como se tivesse percebido imediatamente a gravidade do que eu dizia. Contei tudo em poucas palavras: o testamento, o e-mail, as promessas.
Não escondi nada, porque sabia que segredo só pesa quando é guardado sozinho. Ela não me julgou. Sorriu de um jeito que misturava empatia com cálculo. Vamos montar um plano legal. Primeiro, provas que sejam admissíveis. Depois, blindagem do patrimônio. Tudo dentro da lei. Aquela última expressão, dentro da lei, foi o que mais me tranquilizou. Eu não queria tomar atalhos ilegais. Não me serviria. Não queria me transformar em alguém que havia perdido a dignidade junto com o controle. Queria apenas garantir que o que era meu permanecesse meu e que ele respondesse por qualquer tentativa de subtrair aquilo. Marta entrou no time na semana seguinte. Ela é uma especialista em direito sucessório, conhecida pela discrição e pela habilidade de transformar uma cláusula mal redigida em um muro jurídico. Lembrei-me da sua reputação, elegante, voz baixa, com um poder de síntese raro. Em sua mão, o dossiê do testamento parecia pequeno, mas naquela pasta havia potencial para um terremoto. Nos contou com paciência cirúrgica o que significava patrimônio privativo em termos simples. Era algo que a tia tinha claramente decidido não partilhar, independentemente do estado civil. Isso por si só já era uma fortaleza, mas Marta não era de se contentar com defesas. Ela queria agir. Contratamos Javier por indicação. Javier não era o tipo que aparecia em redes sociais, nem fazia entrevistas. Ele era um investigador particular com anos de serviço em casos que envolviam grandes fortunas e pequenas traições. Em sua presença havia uma calma prática, roupa simples, olhar atento, maneiras de quem já ouviu todo tipo de explicação e sabe separar o verdadeiro do inventado. Pedi a ele que fizesse aquilo que a lei permite: coleta documental, checagem de comunicações autorizadas, análise de contratos. Reforcei uma regra com voz firme: nada de invasões, nada de métodos duvidosos. Se algo fosse usado contra nós em juízo, deveria ser admissível, ou, do contrário, não valeria. O tabelião, Esteban, também ficou do nosso lado, não porque fosse partidário, mas porque ele havia testemunhado a leitura do testamento e sabia o cuidado com que minha tia redigira suas vontades. Em uma conversa curta, ele garantiu que todos os documentos que assinara estavam em ordem, com reconhecimento de firma, testemunhas e notas formais que lhe conferiam força jurídica. Não era apenas papel, era uma assinatura a mais de legitimidade. As primeiras semanas foram um vai e vem de reuniões e precauções. A cidade parecia ao mesmo tempo familiar e estranha. O balcão do cartório, o corredor do banco privado, a sala minimalista do escritório de Marta. Em todas essas paisagens, eu caminhava com um senso novo. O dinheiro, por maior que fosse, se movia sobre regras e papéis, e minha tarefa era garantir que essas regras protegessem a vontade da minha tia. A blindagem que eu queria não era uma ação furtiva, era uma arquitetura jurídica, construída por quem entende do assunto. Pedi a Carmen que providenciasse uma atualização do inventário e da documentação patrimonial. Marta revisou cláusulas de doação e do testamento para certificar a exclusividade do patrimônio. Javier passou dias coletando tudo que fosse público: registros, transferências legais e correspondências formais. Ele me trouxe, um por um, os elementos que confirmavam uma rede de intenção do meu ex: conversas, pedidos de contato com concessionárias, reservas de datas. Nada que tivesse sido obtido fora da lei. Tudo documentado, tudo com potencial de comprovar um plano. Foi curioso perceber como a calma estratégica acalmou a raiva. Quando você transforma a indignação em tarefas concretas, a emoção perde o poder de te paralisar. Eu deixei de imaginar cenas de confronto e comecei a compor uma linha do tempo, a marcar pontos de checagem, a pensar em quem precisaria assinar o quê e quando. Cada passo precisava ser legítimo, porque era a legalidade que me daria a razão pública e a vitória sem manchas. Houve, claro, momentos de tentação para fazer diferente. Às vezes eu me pegava imaginando desfechos cinematográficos, o confronto em alto som, a humilhação pública. Mas minha tia me ensinara que o poder mais influente é aquele que permanece invisível até o momento certo. A vingança que serve ao propósito não é exibida, é aplicada com precisão. Pensei várias vezes nas palavras dela. Nunca entregue sua vida nas mãos de quem não sabe apreciar seu valor. E foram essas palavras que me guiaram nas escolhas. Começamos a desenhar, então, a estratégia que seria nossa. Nada de pirotecnia, só medidas que garantissem a proteção dos bens.
Marta apresentou alternativas legais para consolidar a vontade do testamento: instrumentos notariais complementares, registros sólidos e estruturas jurídicas reconhecidas. Carmen organizou o lado contratual: garantias em nome do patrimônio, cláusulas que impedissem qualquer tentativa de diluição por via judicial. Javier continuou a coletar provas que demonstrassem intenção de usurpação por parte de Rodrigo, e Estevão validou cada certificação necessária. A linguagem dos profissionais me era estranha no início: termos técnicos, prazos processuais, notificações extrajudiciais. Mas cada expressão escondia uma defesa. Quando Marta falou em imposição de medidas cautelares, eu pedi que explicasse em poucas palavras. Ela respondeu com uma clareza implacável: medidas que protegem os bens até que o mérito seja decidido. Disse também que nosso objetivo não era criar um conflito público, mas neutralizar qualquer possibilidade de Rodrigo agir sobre o patrimônio antes de esgotadas as vias legais. Ao mesmo tempo, havia a necessidade pragmática de mover recursos para estruturas que garantissem liquidez para a execução de projetos sociais futuros, sem abrir espaço para que ele manipulasse faturas e notas. Nosso plano era ambicioso: preservar a substância da herança e, ao mesmo tempo, desenhar as bases de uma fundação que levasse o nome de Magdalena, porque eu não queria apenas proteger dinheiro, queria transformar dor em legado. O que me surpreendeu foi a sofisticação emocional necessária. Precisava agir como alguém que não se deixa surpreender por uma traição que fere a alma, mas que ainda assim carrega a humanidade para com aqueles que não merecem perder o chão por mera exposição. Ao mesmo tempo em que me preparava para o embate, já concebíamos projetos sociais, pessoas que teriam suas vidas transformadas graças àquela fortuna. Era um contraponto. Da mesma fonte de ira, nutríamos esperança. Os dias que antecederam a execução foram cheios de pequenos rituais. Eu fazia café sempre no mesmo horário, sentava-me próxima à janela e lia relatórios curtos enviados por Marta e Carmen. Haviam frases curtas do tipo: documentos conferidos, cláusulas firmes, autorização do tabelião obtida. Cada confirmação soava como uma nota musical que se encaixava numa composição que eu precisava ouvir inteira antes de dar o último passo. Javier transmitia, por sua vez, uma segurança quase imperceptível. Tudo o que temos é admissível. Não desperdicemos isso com teatralidade. Em casa, Rodrigo começou a perceber que algo mudara. Talvez fosse minha postura, talvez fosse a maneira como eu respondia às mensagens sem desespero. Ele passou a interpelar-me com a mistura de indiferença e cálculo. "Está tudo bem?" dizia com a voz de quem pergunta para ganhar tempo. Eu sempre respondia com simplicidade. Mantinha uma rotina de normalidade, porque havia um valor prático nisso: manter controle emocional e, mais importante, manter a impressão de tranquilidade diante de quem se alimenta de conflito. Uma semana antes do momento que marcamos como o dia zero, Marta pediu que eu revisse uma série de procurações e autorizações. Havíamos acordado que qualquer movimentação que fosse feita estaria coberta por instrumentação legal e assinaturas reconhecidas. A reticência que alguns poderiam sentir existia. Transferir ativos, consolidar fundos, abrir contas patrimoniais, tudo isso podia soar como ocultar, mas não era. Era garantir que o patrimônio fosse gerido conforme a vontade da testadora, sem interferência de quem tivesse interesse em diluir essa vontade. Não se tratava de escondê-lo, tratava-se de proteger sua finalidade. Na noite anterior, eu mal dormi, não por ansiedade primitiva, mas por uma mistura de vigilância e expectativa. Lembrei da minha tia sentada no sofá, a luz baixa, as mãos cruzadas. Tive sonhos fragmentados, onde eu caminhava por corredores de madeira, e em vez de portas, haviam documentos que deslizavam como painéis. Acordei com o som do despertador e o pensamento nítido: tudo deve parecer normal até o último momento. Na manhã marcada, encontrei a equipe numa sala anexa ao cartório. A madeira continuava presente, imponente, quase ritualística. Carmen tinha uma xícara de café. Marta trazia os últimos protocolos. Javier chegou com pastas organizadas. Esteban, em postura formal, estava pronto para certificar e dar validade pública a tudo aquilo que precisasse de reconhecimento. Em comum, havia uma espécie de silêncio respeitoso, a sensação de estar diante de algo que exigia sobriedade. Marta fez uma leitura curta e direta.
Reafirmamos a validade do testamento. Temos os documentos que comprovam intenção de apropriação por parte do ex-cônjuge e temos instrumentos jurídicos para evitar movimentações indevidas nos próximos dias. Todas as medidas são legais e amparadas. Carmen acrescentou que a comunicação com as instituições financeiras que participariam do processo estava em ordem e que havíamos deixado claras instruções formais sobre quem teria autorização de movimentação. Javier entregou um envelope com registros que confirmavam tentativas de reserva de bens em nome de terceiros e mensagens que, em conjunto, indicavam um plano. Foi então que senti a responsabilidade pesar de verdade. Não era apenas sobre o meu orgulho ou sobre a humilhação pública que ele merecia. Era sobre assegurar que a vontade de Magdalena fosse respeitada. Eu pensava nos projetos que poderíamos realizar: bolsas de estudo, centros de acolhimento, programas de microcrédito para mulheres empreendedoras. O dinheiro poderia ser arma de vingança e seria tentador, ou instrumento de transformação. Eu escolhi o último caminho. No carro voltando para casa, a cidade parecia funcionar em câmera lenta. As ruas estavam tão familiares que eu quase esperava que uma vizinha acenasse. Em casa, Rodrigo se movia como sempre, um ritual de segurança, uma tentativa de mostrar que nada havia mudado. Ele mal notou o envelope que eu deixara na mesa da cozinha com uma nota. Assinei os últimos documentos. Vamos conversar mais tarde. Ele apanhou, leu de relance e sorriu com sacada de quem já planejava a vitória. Eu, por dentro, sabia que aquele sorriso era apenas uma fachada. Tinha as provas, tinha os passos legais prontos, tinha, sobretudo, uma ideia do momento exato em que ele acreditaria que poderia acessar os recursos. E havia uma pequena parte de mim que desejava que ele sentisse a frieza de um espelho, entender que as consequências de seus atos não seriam apenas pessoais, mas públicas. Nos dias seguintes, mantive a rotina. Pedia pouca coisa nas conversas, respondia com silêncio quando ele tentava aproximações que soavam mecânicas. Quando me questionava, eu dizia: estava finalizando umas pendências da família. Sutileza era a arma, e eu não desperdiçava munição. À tarde, recebi uma mensagem curta de Javier. Tudo pronto para a fase seguinte, confirmado por Marta. Um 100 de 3 palavras que me fez respirar fundo. A operação era, na realidade, menos cinematográfica do que muitos imaginam. Não havia relógios de contagem regressiva em lugar nenhum, nem sirenes. Havia assinaturas, protocolos, comunicações formais com instituições que, ao receberem instruções legais, agem conforme normas. Eu sabia que essa ação teria custeado atenção redobrada do meu lado ético. Não mover um centavo sem documentação, não permitir atalhos. Tudo deveria ter trilha documental, para não dar espaço a contestações posteriores. Era a diferença entre vitória limpa e vitória vulnerável. E foi nesse limiar entre o que parecia um dia comum e o que seria o choque final que pela primeira vez senti o peso da magnitude do que estava por acontecer. Não era só a cifra, 500 milhões de reais, que me intimidava. Era a história que aqueles números carregavam, a generosidade calculada de uma mulher que soube amar sem possessão, a confiança depositada em quem ela escolhera, e o fato de que, quando se mexe em legados, afeta-se muito além dos cofres. Pensei nas pessoas que iam depender disso, nos projetos em que eu já começava a desenhar material e nas vozes das beneficiadas que eu ainda não conhecia. Naquele fim de tarde, enquanto colocava uma xícara de chá na mesa, uma mensagem estourou no meu celular. Era Rodrigo. Conversei com o banco. Amanhã cedo vou acessar as contas para começarmos os ajustes. Está tudo certo? A simplicidade da pergunta era quase insultante. Um bilhete anodino, como se planejasse um passeio. Meu coração, que vinha tranquilo, acelerou um pouco. Era o momento que eu e a equipe chamávamos de instante decisivo. A diferença entre um plano que ficava no papel e o ato que concretizaria a tentativa dele. Eu poderia ter respondido com um ataque direto, poderia ter jogado no rosto dele todas as provas que Javier reunira. Em vez disso, escrevi: conversei com nosso advogado. Estamos finalizando alguns protocolos. Melhor aguardar. Mensagem curta, contida,
como a voz interior que me dizia para não dar palmas antes do espetáculo terminar. Naquela noite, os alertas começaram a chegar. Notificações curtas de Marta. Reconhecimentos finalizados. Carmen, comunicação com instituição financeira protocolada. Javier, documentos em pasta segura. Cada notificação era uma gota colocando tensão num copo que transbordaria em breve. Percebi que a vida, até ali, havia me ensinado a tolerar o desconforto em nome de algo maior. Respirei e voltei a escrever o que havia de mais importante, a minuta de criação da fundação. Queria que, enquanto o mundo externo se movesse, eu mantivesse o foco no que eu faria com essa fortuna quando tudo se assentasse. O dia amanheceu com um céu cinzento, típico de certas manhãs em São Paulo, onde a luz parece filtrada por uma tela. Às 8, Rodrigo se sentou no computador com aquela expressão de quem vai fazer um movimento decisivo. Eu estava na sala, com uma xícara fria nas mãos, assistindo a uma cena que seria, mais tarde, ponto forte de conversas e reportagens. Ele abriu a tela, fez alguns cliques e por um instante seu rosto se iluminou com a certeza. Era a certeza de quem acreditava que o caminho estava livre. Meu celular vibrava em silêncio. Mensagens curtas, quase imperceptíveis, de quem estava comigo. Primeira fase concluída. Documentos registrados, aguardando liberação. 1, 2, 3 tiques que eu lia como batimentos rítmicos. E então, uma última. Transferências em processo. Confirmação em breve. A proximidade do momento clareou minha visão. Ao lado, Rodrigo sorriu em voz baixa, como quem saboreia antecipadamente uma vitória. Ele não sabia que a vitória que imaginava era construída sobre uma expectativa que já não existia. Ele não sabia que havíamos contratado especialistas e que cada ação sua estava sendo acompanhada por documentos que tornariam impossível qualquer apropriação. Ele não sabia que o caminho em que acreditava estava de fato minado por instrumentos legais, por registros e por uma estratégia que não dependia de sorte. Quando ele se levantou para buscar algo na cozinha, passei por trás dele e, sem intenção de confronto, deixei um envelope sobre a mesa. Rodrigo parou, leu a etiqueta e franziu levemente o senho. Mais alguma coisa? Perguntou. Eu apenas segurei a respiração e respondi. Apenas finalizei algumas coisas com o tabelião. Em breve conversamos. Ele voltou para a tela, alheio ao suspense que me consumia por dentro. Os minutos seguintes foram de suspensão. Cada mensagem que chegava do time era lida com foco cirúrgico. Confirmação parcial do Banco X, dizia Marta. Protocolos de segurança ativos, dizia Carmen. Javier mandou apenas uma palavra. Sério. Eu gostava daquele tipo de linguagem. Curta, dura, sem floreios. Era a voz da equipe dizendo que tudo caminhava como ensaiado. Quando a notificação final chegou, meu estômago apertou. Era a confirmação de que as instruções formais haviam sido acolhidas e que as medidas de proteção haviam sido implementadas. Não posso descrever todos os passos técnicos. Isso não é apenas para preservar a legalidade, mas porque a poesia do momento se perderia se mergulhássemos em jargões. Basta dizer que naquele instante tinha a sensação de que uma cortina havia sido puxada e que do outro lado existia um palco onde a verdade seria mostrada. Rodrigo, ainda virado para a tela, digitou algo com pressa e sorriu. Acho que ele era feliz naquele segundo. Eu, por dentro, era uma mistura de alívio e ansiedade. O alívio vinha da certeza de que havíamos feito tudo dentro do que a lei permite. A ansiedade vinha do instinto humano, a expectativa de ver finalmente o resultado de meses de trabalho duro. Não por vaidade, por justiça. E então, enquanto ele clicava mais uma vez e mandava, antes de abrir a próxima janela, o celular vibrou ao meu lado com uma nova mensagem de Javier. Fase inicial executada. Aguardem. Ele olhou para mim, e eu, por reflexo, lhe sorri com frieza hospitalar. Havia no meu rosto mais do que serenidade. Havia a calma de quem sabe que o desenlace não virá por britos, mas por documentos e provas. Rodrigo voltou a olhar para a tela. A respiração dele ficou um pouco mais forte. Abri a janela de conta, como quem abre um tesouro imaginário. Não vou contar agora o que aconteceu na sequência. Ainda não é a hora de encerrar esta parte da história. Mas antes que ele clicasse pela última vez, eu senti o ar se comprimir. A cidade lá fora seguia indiferente. Ônibus apitando, vendedores ambulantes conversando, a vida acontecendo em sua textura cotidiana. E eu, naquela sala com madeira e documentos, senti que havia atravessado a linha entre ontem e uma nova realidade. Uma frase de Magdalena me atravessou a cabeça. O que se faz com um legado define quem você é.
Eu já sabia o que faria com o meu. Não era spoiler de vingança. Seria construção. No instante em que a janela piscou, mostrando um carregamento simples, senti os dedos de alguém. Era Carmen, tocando meu braço. Olhei para ela. Seus olhos, que nada diziam em público, agora me diziam: segura firme. Respirei fundo e preparei-me para o que viesse depois. Ele clicou. A janela começou a carregar como se fosse uma promessa, e por um segundo que durou uma eternidade, todo o meu corpo se definiu pela espera. Vi o brilho da tela refletido nos olhos dele. Vi a curva daquele sorriso que sempre guardou a audácia de alguém que acredita ser inevitável. Eu apenas respirei. Senti Carmen apertar minha mão. Marta manteve os olhos fixos no relógio. Javier olhou para mim e nada precisou ser dito. Era o momento da verdade. A tela carregou. O rosto de Rodrigo perdeu a cor devagar, como se alguém tivesse esvaziado a tinta de uma aquarela. Primeiro, confusão. Depois, incredulidade. Ele fez um movimento de voltar, de abrir outra aba, como quem procura confirmar um engano. E então, por fim, o olhar que denuncia a fome que vira a incredulidade e que depois se transforma em raiva exposta. Aquela raiva que não tem mais argumentos, apenas flagrante desespero. Isso não pode ser, sussurrou, sem perceber que as palavras nos atingiam como público. A voz dele tremia. Eu me mantive sentada, com as mãos no colo, como se segurasse o fio do que viria em seguida. O silêncio do cartório entrou na sala com a dureza de uma sentença coletiva. Havia na atmosfera a sensação de que algo crucial rompera, e essa ruptura só se comprovava pelo gesto mecânico dele de olhar o extrato outra vez, repetidas vezes, como se a repetição fosse talismã. Rodrigo levantou-se abruptamente. A cadeira rangeu. Ele caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, o corpo inteiro articulando um desconforto que não cabia em palavras. Eu ouvi o som da sua respiração pesada. Ouvi também, ao fundo, as notificações que haviam marcado o desfecho. Mensagens curtas, firmes, que vinham como confirmações técnicas. Fase executada, dizia uma. Instrumentos ativos, dizia outra. Para quem entende, eram declarações de que a máquina legal havia funcionado. Para ele, eram apenas falas de um idioma que, naquele momento, ele não dominava. Você fez o que fez, disse Rodrigo, com um tom que tentava restaurar a autoridade. Era um ataque inarticulado, um puxão de corda sem nó. Eu lhe respondi com calma, a mesma calma que me guiara durante meses. Eu protegi o que era da minha tia e que ela deixou exclusivamente para mim. Tudo foi feito dentro da lei, com o respaldo de profissionais. As palavras fiscais, dentro da lei, respaldo, caíram pesadas sobre o rosto dele. Era como se eu tivesse despejado água fria em uma fogueira que ele acreditava dominar. Começou então uma tentativa de racionalização. Ele alegou mal-entendidos, prometeu que havia um jeito de reverter aquilo, insinuou que haveria normas que sustentariam suas pretensões. Marta, com a voz baixa e cirúrgica que eu havia aprendido a admirar, respondeu, explicou sem teatralidade quais eram os efeitos legais dos documentos que a tia deixara, como a cláusula de patrimônio privativo se impunha e o alcance das medidas cautelares que havíamos obtido. Ela fez do direito uma ferramenta de fato e não de crença. Os termos jurídicos antes abstratos se transformaram em muros pragmáticos que fechavam a porta para qualquer aventura dele. Eu o vi mudar de tática. Passou do tom controlado para algo parecido com um desespero estratégico. Telefonemas frenéticos, consultas a um tablet, contatos com números que eu desconhecia. A cada nova tentativa, a frustração aumentava. Ele buscava atalhos, mas lembrava das nossas normas. Nada seria possível sem documentos, sem reconhecimento, sem os procedimentos que qualquer instituição séria exige. Aquela era a vantagem de quem joga pelas regras. Nós já prevíamos os movimentos possíveis. A primeira reação pública veio rápido porque Rodrigo não sabia medir a exposição. Ligou para um parceiro de seu escritório de advocacia, tentou movimentar contatos e, sem perceber, deixou rastros. Em minutos, os primeiros rumores começaram a surgir entre pessoas que não tinham ideia do que ocorrera. E foi essa corrida atrás de explicações, feita com a pressa de quem perde a calma, que fez ruir sua reputação. Clientes começaram a ligar e muitos, ao ouvir o tom aflito do homem que até então passara de pulcro e seguro, preferiram se resguardar. Numa área onde imagem e confiança valem tanto quanto competência técnica,
um balde de suspeitas é capaz de causar estragos maiores do que qualquer adversário advocatício. Na semana que se seguiu, a história ganhou força, não porque eu quisera torná-la pública, mas porque sua tentativa desesperada de recuperar o controle deixou pegadas. Ele procurou veículos, tentou negociar aparições e a imprensa, com o faro que sempre tem por controvérsias envolvendo grandes fortunas, internamente já apimentava manchetes. Alguns colegas do escritório começaram a distanciar-se, algumas pautas começaram a surgir, e assim a queda profissional de Rodrigo se acelerou. Clientes migraram, contratos foram revistos e em pouco tempo a equipe de compliance de um dos maiores escritórios com que trabalhava encaminhou uma investigação interna. Palavras como conflito de interesse e gestão reputacional passaram a ser repetidas em corredores que ele frequentava. Em casa, entretanto, as coisas tinham outro tom. A nossa casa, a casa que fora palco de 22 anos, ficou estranhamente silenciosa. As roupas dele continuavam no armário, os sapatos na sapateira. Mas o que antes constituía rotina agora parecia objeto de vestígio. Ele tentou, em tempos curtos, festas, ligações noturnas, tentativas de reconciliação que, para mim, soavam como contorções de alguém que via o chão sumir. Havia orgulho ferido, havia confusão, e havia também uma pouca suspeita tardia de que eu poderia ter manipulado algo. A negação é capaz de criar narrativas fantásticas quando a realidade se impõe de modo tão radical. Houve horas em que pensei em expor cada detalhe, em fazer do meu relato uma espécie de peça pública. Haveria um prazer imediato nisso, não nego, mas a lição da minha tia ecoava em mim. O poder mais influente é aquele que permanece invisível até o momento certo. Eu preferi, então, calibrar meus passos. Em vez de humilhar publicamente alguém que já sofria as consequências, decidi manter a narrativa focada em proteger o legado e em construir algo positivo com aquilo que me fora confiado. Os advogados dele tentaram um último recurso, petições e contestações alegando nulidade de procedimentos. Marta, preventiva, já tivera toda a documentação organizada para resistir a contestações. Ela apresentou, com precisão, provas de que todas as ações foram tomadas com base em instrumentos legítimos, reconhecimentos em cartório, procurações com firma reconhecida, comunicação formal às instituições financeiras e relatórios que demonstrem a cadeia de decisões. Não se tratava de uma guerra de egos, era um embate jurídico que, no decorrer das audiências e das tratativas extrajudiciais, selou o destino do conflito. O testamento fora reconhecido, a vontade da minha tia prevaleceu e Rodrigo não teve base legal para aquilo que pretendia. Mas as consequências ultrapassaram o jurídico. Pessoalmente, Rodrigo vivia as consequências da perda de status. Havia olhares de surpresa quando aparecia em jantares onde antes fora figura de referência. Havia convites que deixaram de surgir. Havia, na maneira como amigos e colegas sorriam, um desconforto que vinha de ter presenciado alguém que, na pressa de enriquecimento ou troca de afeto, escolhera atirar-se em direção a uma gratificação imediata sem pensar nas consequências. A queda foi, para ele, lenta e amortecida pela incredulidade, o que para mim era ao mesmo tempo alívio e tristeza. Porque as escolhas que ferem o outro ferem também quem as faz. Isso não é vingança, é constatação moral. Em paralelo, dediquei-me ao futuro que prometera à minha tia. A criação da Fundação Magdalena não foi apenas um ato administrativo, foi um processo íntimo, de concepção e de definição de identidade. Reuni pessoas que conheciam as raízes da generosidade dela, líderes comunitários que me contaram histórias de pessoas cujas vidas poderiam ser transformadas por projetos de educação, acolhimento e fomento a microempreendedoras. Cada reunião era um lembrete do porquê eu havia decidido, desde o primeiro momento, que aquele dinheiro não seria só um escudo pessoal, mas um instrumento de impacto. Montamos o estatuto com cuidado. Quis que o nome da fundação levasse o peso do exemplo de Magdalena, a mulher que soube ser rígida e generosa ao mesmo tempo. Os primeiros programas foram escolhidos por 2 critérios simples: eficácia real e identificação com os valores dela. Escolhemos bolsas de estudo para jovens de bairros periféricos, um centro de atendimento para mulheres vítimas de violência que oferecesse suporte jurídico e psicológico, e uma linha de microcrédito e mentoria para mulheres que quisessem abrir pequenos negócios. Não se tratava de distribuir cheques, mas de construir alavancas. Eu queria que cada centavo investido tivesse acompanhamento, e que as histórias que surgissem fossem narrativas de transformação sustentável. As primeiras ações foram discretas.
Implementamos um edital de bolsas que beneficiou 20 estudantes no primeiro ano. O centro de apoio iniciou com uma equipe reduzida, mas qualificada, que atendeu casos que antes ficavam sem acompanhamento adequado. A linha de microcrédito começou com um piloto em uma comunidade onde a taxa de inadimplência foi menor do que esperávamos, justamente porque, além do crédito, oferecíamos mentoria e conexão com o mercado. Ouvi relatos que me cortaram e me deram propósito. Mães que conseguiram abrir pequenas padarias e que, com o lucro, voltaram a pagar escola e a sonhar com estabilidade. Jovens que, por falta de apoio, tinham a chance de retomar os estudos. A imprensa, claro, não ignorou a mudança. Alguns veículos fizeram matéria sobre a transformação do episódio de traição em algo socialmente útil. Havia quem comentasse com surpresa que eu escolhera aplicar os recursos em projetos que pareciam, para alguns, pequenos diante do montante. Mas eu aprendi a ver longe, reduzir desigualdades, financiar educação, cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade, tudo isso tem rendimentos invisíveis, que ao longo do tempo retornam à sociedade como dignidade. Minha tia não deixou uma fortuna para ostentação, ela a deixou para gerar consequência. No aspecto pessoal, o divórcio seguiu seu curso. Não foi uma batalha judicial desesperada, foi um encerramento que serviu para organizar o que precisava ser organizado. Decidimos, com a mediação apropriada, evitar espetáculos e resolver a partilha, o que no caso foi menos tumultuado do que alguns poderiam imaginar, dada a neutralidade da lei em relação ao patrimônio privativo que fora reconhecido. Para mim, o divórcio foi um rito de passagem. Não celebrei a derrota dele nem a minha, apenas assumi a responsabilidade pela minha própria vida. Os meses que se seguiram serviram também para reconstruir a minha intimidade com o que significava ter autonomia. Aprendi a lidar com a sensação de ser objeto de curiosidade pública, a um custo em visibilidade, e comecei a controlar melhor minhas escolhas sobre quem eu deixava entrar no círculo. Voltei a estudar, frequentei palestras sobre governança no terceiro setor e me inseri em redes de mulheres empreendedoras que ampliaram a visão sobre como gerir impacto social com transparência. Lembro-me com nitidez de uma manhã em que fui visitar a primeira turma das bolsas de estudo. Entrei naquela sala de aula simples e senti um turbilhão de emoções. A lembrança da minha tia, o lembrar do que perdera quando fui traída e o orgulho de estar ali, não como alguém que exibe riqueza, mas como alguém que promove possibilidades. Uma jovem se aproximou com os olhos brilhando e disse: "Dona Gabriela, sem essa bolsa eu não poderia estudar. Minha mãe estava tão feliz hoje." Aquela pequena frase, leve como um suspiro, valeu por meses de angústia. Era a confirmação de que o poder de um legado é medido pelas vidas que ele transforma. Houve, claro, momentos de vulnerabilidade. Às vezes, em noites longas, a sensação de traição vinha com força, e eu me permitia chorar por aquilo que eu havia perdido. A ilusão de uma história familiar sólida, os gestos simples de confiança que se transformaram em engano. Mas aos poucos, a tristeza foi se convertendo em aprendizado. Aprendi a estabelecer limites, a identificar sinais, a priorizar a minha integridade. E aprendi também que justiça não consiste apenas em fazer pagar, mas em restaurar e construir algo que faça sentido. A queda de Rodrigo teve efeitos práticos em sua vida. Ele deixou o emprego no escritório onde atuava depois de semanas de pressão e rumor. Alguns clientes preferiram resguardar-se devido ao risco reputacional. A partir daí, reconstituir sua carreira foi tarefa árdua, não por maldade, mas porque escolha e consequência caminham juntas. Ele, que teve tudo com aparente facilidade, teve que reaprender a lidar com frustrações e com a necessidade de reconstruir sua credibilidade a partir de ações, e não de promessas. Com o tempo, ouvi por vias tortas que a amante saiu também de cena. Para mim, esse era um capítulo que eu não queria explorar. A traição foi sim parte do enredo, mas não queria que a narrativa se alojasse apenas na figura do outro. Preferi transformar o foco, de dor para propósito, de humilhação para impacto. E foi essa decisão que começou a curar a ferida de modo mais permanente. A Fundação Magdalena cresceu além do que eu imaginara no início. Em 2 anos, ela já financiara 50 bolsas, implementara parcerias com escolas técnicas e estabelecera um programa de mentoria para microempreendedoras em parceria com instituições locais. Recebemos histórias que nos mostraram o alcance do trabalho. Uma ex-beneficiada que abriu uma costureira que hoje emprega outras 3 pessoas. Um jovem que, graças à bolsa, entrou numa universidade pública e hoje estagia em uma empresa de engenharia.
Essas pequenas vitórias tinham o cheiro cálido da esperança cumprida. No plano íntimo, aprendi algo inesperado. O empoderamento não é a soma de bens que se tem, mas a clareza de propósito que se escolhe. Ter 500 milhões de reais não me transformou. O que me transformou foi a decisão de usar aquilo para algo que transcendesse minha dor. A independência econômica é poderosa, sim, mas sem uma direção ética ela pode ser apenas um simulacro. O que minha tia me deixou foi a oportunidade e a responsabilidade de escolher essa direção. Recebemos também convites para palestras e debates. Pessoas me perguntavam como me mantivera serena, como havia decidido agir com tanta compostura e planejar com frieza. Eu respondia franco: não é frieza, é disciplina. Não é ausência de dor, é tradução dessa dor em ações. Quando digo que o plano não era vingança, muitos ficam surpresos. Mas a vingança típica é instantânea, barulhenta, muitas vezes ilegal. O que eu quis foi justiça. Legítima, documentada, incômoda para quem quebrou a confiança, porém justa para quem a protegeu. Houve quem contestasse a ideia de transformar tragédia em filantropia. Alguns críticos alegaram que o ato social servia para maquiar um episódio pessoal. Eu os entendi. Qualquer ação pública está sujeita a leituras. Mas aprendi a aceitar que algumas decisões não se justificam por aplausos alheios. Se minha tia viu nas possibilidades de transformar vidas um caminho, eu honrei essa vontade. Se alguém visse nisso um gesto calculado, que fosse um preço pequeno diante do impacto gerado. 6 meses depois do clímax que derrubou toda a teatralidade do que fora planejado contra mim, a minha rotina já não tinha os arranhões de antes. Ainda existiam dias de lembrança, mas eles vieram acompanhados por projetos e encontros que me enchiam de sentido. A Fundação anunciava sua primeira parceria com uma rede de escolas técnicas. Eu participava de reuniões com jovens empreendedoras e sentia o peso da responsabilidade. Saber que com dinheiro vem um dever moral de acompanhamento e transparência. Houve, em meio a esse processo, uma carta que recebi, escrita à mão por uma das beneficiadas. Nela, uma costureira agradecia por acreditar nela e por oferecer uma linha de crédito que mudara sua vida. Li a carta num domingo, com chuva fina batendo na varanda. As palavras da mulher vibravam com uma gratidão tão simples e tão verdadeira que eu chorei, não por tristeza, mas por reconhecimento. Era a constatação de que a generosidade, quando bem aplicada, costuma retornar em forma de histórias humanas que valem muito mais que cifras. Minha relação com Rodrigo, por sua vez, tornou-se uma distância respeitosa. O divórcio foi homologado em termos civilizados, sem necessidade de figuras públicas no processo. Eu não nutria desejo de vingança contra ele, nutria a certeza de que a justiça havia sido feita. Às vezes, em encontros curtos, um documento a assinar, uma conversa sobre questões patrimoniais remanescentes, assistia àquele homem com uma mistura de pena e respeito pelo fato de que a vida o exigira o aprendizado de humildade. Ele, por sua vez, procurou refazer sua história, buscou assessoria e mais tarde tentou retomar uma trajetória profissional em outras esferas. Eu não me intrometia em julgá-lo. Aprendi que as pessoas podem mudar e cada um é responsável por sua própria reconstrução. Seu círculo social, que antes o acolhera como alguém de sucesso, foi se rearranjando. Alguns amigos permaneceram, muitos se afastaram. Isso, acredito, é parte natural de quem escolhe caminhos que, no final, afetam outros. O que me restou, indubitavelmente, foi a sensação de que eu havia transformado dor em obras, e que essa era, possivelmente, a melhor resposta. Quando, em uma tarde de outono, sentei-me novamente na sala onde minha tia reclinara tantas vezes com seus quadros que pareciam ter mais discursos do que qualquer livro, percebi que aquela casa já não era apenas um espaço de lembranças, era também um lugar de projetos. Havia nas paredes novos retratos de pessoas que a Fundação ajudara. Havia cartas de gratidão, havia a sinalização de que o legado fora enfim honrado. Pensei nas palavras que minha tia me repetira. O que se faz com o legado define quem você é. E eu então compreendi que o sentido do legado que recebi só se completara quando saíra do plano do ego e entrou no terreno do outro. Hoje, quando me perguntam sobre o episódio do carro de luxo e da conta zerada, respondo com honestidade. Foi uma lição dura, que me custou noites de sono e muita introspecção, mas que também me ofereceu clareza. Aprendi a proteger o que é meu, a não ceder à pressa de julgar, a confiar em quem provou ser profissional e leal.
e, sobretudo, aprendi que poder exige responsabilidade. A Fundação Magdalena segue crescendo. Recentemente, inauguramos um centro de capacitação que atende mulheres em situação de vulnerabilidade. Vi ali mães aprendendo a manusear ferramentas, jovens estudando design de moda e uma comunidade inteira se empoderando por meio do acesso a conhecimento e oportunidades. Ao inaugurar o espaço, senti uma satisfação que nenhuma vingança poderia oferecer. A sensação de ter plantado algo que cresce para além de mim. Quanto à minha conta, ela deixou de ser um número que define o meu valor. Aprendi a lidar com dinheiro como ferramenta, não como sinônimo de identidade. O que restou da experiência foi uma clareza ética. Heranças exigem cuidado jurídico e, acima de tudo, sensibilidade humana. Proteger o patrimônio não é apenas preservar cifras, é garantir que vidas possam mudar de forma sustentável. Às vezes me surpreendo ao ver em conversas informais pessoas que me dizem: gostaria de ter sua coragem, ou como você teve sangue frio. Eu sempre respondo a mesma coisa. Coragem é uma soma de medo administrado e ações firmes. O que parecia coragem era apenas a vontade de ser justa e a disciplina para seguir um caminho que, embora cansativo, me permitiu transformar dor em algo que beneficia a muitos. No fim, a lição que ficou foi essa: ser a protagonista da própria história não significa necessariamente infligir dor ao outro, mas encontrar meios legítimos de proteger o que lhe pertence e, quando possível, transformar a adversidade em oportunidade para o bem. A conta zerada, o carro oferecido, a traição, tudo isso foi combustível para que eu repensasse prioridades. O resultado foi maior do que qualquer satisfação momentânea de retribuição. Foi a consolidação de um propósito. Se você ouviu essa história até aqui, talvez sinta, como eu senti, a mistura de indignação e esperança que acompanha quem vê um momento de crise virar ponto de inflexão. Se algo desta experiência ressoa com você, seja pela necessidade de proteger um patrimônio, seja pelo desejo de transformar dor em propósito, convido-o a conhecer o trabalho da Fundação Magdalena. Na descrição, há um link com informações sobre como acompanhar nossos projetos ou apoiar iniciativas que empoderam mulheres e jovens. Não prometemos milagres, prometemos trabalho sério, transparência e compromisso com vidas reais. A última imagem que guardo é a da minha tia sentada, com as mãos cruzadas, observando uma cidade que não cessa de gerar. Ela me deixou mais do que dinheiro, deixou um desafio moral. Eu aceitei esse desafio. E se hoje encontro paz no olhar, não pela derrota alheia, mas pela construção coletiva, é porque transformei o golpe em construção. A herança foi grande, sim, mas o que mais me foi legado foi a responsabilidade de agir com clareza. E eu, nesse caminho, escolhi e escolho ser útil.